Cidade Consumo Pop, esse é mais uma coisa de volta e hoje vamos falar de um assunto quente, tá todo mundo comentando. A temporada de Game of Thrones se encerrou após o 10º episódio da 6ª temporada, mas vamos falar de um detalhe que tá todo mundo comentando, que realmente a previsão dos fãs estava correta e Jon Snow realmente não é um Snow. Jon Snow, ele tem sangue Targaryen. Jon Snow é filho da Lyanna Stark, que é algo que já estava se falando muito na internet e que a gente viu acontecer realmente a partir de um flashback. Tem que protegê-lo. Me prometa que vai protegê-lo. Me prometa, Ned. Que Lyanna Stark, antes de morrer, pediu para seu irmão Eddard Stark que cuidasse da criança e mantivesse em segredo o fato dele ser filho de Rhaegar Targaryen, o príncipe, o filho do Rei Louco. Então a gente tem um Jon Snow muito especial, porque ele tem metade do sangue dele é Stark e metade é Targaryen. Ele é por si só o Song of Ice and Fire, Porém, a gente olhando sobre o olhar da política e dos deuses, de Westeros, o Jon Snow não teria direito a coroa nenhuma, apesar de muita gente falando, agora o rei e tal. O Jon Snow continuou bastardo, porque o Rhaegar Targaryen, ele era casado com a Elia Martell. Então ele não poderia ter tido um filho fora do casamento e chamá-lo de Targaryen. Apesar dele ser proclamado o Rei do Norte, é só mais um bastardo. Só que em vez de Jon Snow, ele vai virar o Jon Sand. Eu explico. Porque os bastardos de Westeros recebem nomes da região onde eles nasceram. Se o bastardo é do norte, é Snow, tanto é que o Ramsay era Snow. E se ele é, por exemplo, do centro da região fluvial, ele recebe o nome de Rivers. O bastardo Ray Robert, por exemplo, chamava Gendry Rivers. Se ele nasce em Dorne, ele recebe o nome de Sand, como é o caso daquele trio lá das filhas bastardas do Oberyn. Tem como o Jon Snow ser declarado um Targaryen oficial, a não ser que ele seja legitimado de alguma forma. É uma coisa que a Daenerys, por exemplo, poderia fazer. Então, Jon Snow, tendo nascido em Dorne, na Torre da Alegria, lá, que de alegria não tem nada, ele receberia, assim, o nome de Jon Sand. E não teria direito a porcaria de trono nenhum. A não ser que ele usurpasse esse trono, porque, como o exemplo da rainha Cersei, ela não tinha direito nenhum em assumir o trono, mas o fez pela força. Ela usurpou o trono, assim como o rei Robert tinha feito. Porém, tem um detalhe que muita gente perde, que o rei Robert, ele tem uma avó Targaryen. Os Baratheon e os Targaryen são meio ligados por família. Então, se você der a volta toda, você vai perceber que o único descendente dessa família que ainda está vivo é Daenerys Targaryen. A única familiar do rei Robert viva no momento em condições de assumir. Então ela duplamente pronta para assumir o Trono de Ferro. Tem uma coisa interessante porque o Jon Snow, ele foi dito pela Melisandre, que é a sacerdotisa lá do Deus do Fogo, que ele é o príncipe, Ele é o príncipe prometido, ligado com a profecia do Azor Ahai. E é dito que o tal do Azor Ahai é um grande herói que lutou contra a escuridão com uma espada flamejante chamada Luminífera. E segundo a profecia, ele renascerá após um longo verão, quando a escuridão maligna se espalhar por todo o mundo. Tem várias coisas na história do Jon Snow que ligam ele com essa profecia do Azor Ahai e também várias coisas na história da Daenerys que ligam ela com essa profecia. Então temos dois grandes postulantes aí para cumprir essa profecia de ser o grande salvador que virá, o prometido, uma espécie de escolhido aí nas crônicas de Gelo e Fogo. Tem uma história bastante interessante aqui nessa profecia que é o dragão de 3 cabeças, que é o símbolo da casa Targaryen. E esse dragão seria 3 cabeças, seriam 3 Targaryens que iriam reinar, seriam um principal e 2 ajudantes. A gente tem 2 Targaryens que já apareceram, Daenerys e Jon Snow. Teríamos um terceiro, e nós vamos falar dele agora. Porque a Aerys Targaryen, que é o Rei Louco, que reinava antes do Rei Robert, ele era muito amigo do Tywin Lannister. E eles eram, assim, garotos, eles eram muito amigos, um foi escudeiro do outro e tal. Bem, quando a Aerys Targaryen virou rei, o pai dele reinou por pouco tempo, ele chamou o Tywin Lannister para ser sua mão do rei. Eles reinaram juntos durante muito tempo, mas como o comportamento do Aerys era muito errático, ele era muito louco, o Tywin Lannister acabou pegando para si algumas responsabilidades grandes do reino. Então, se dizia, na boca pequena, que era Tywin Lannister que, na verdade, reinava o Trono de Ferro e o Aerys Targaryen era só uma figura decorativa. E isso deixou ele bastante bolado, então ele foi, com o tempo, ficando cada vez mais enciumado e querendo roubar esse protagonismo do Tywin Lannister. Tem outros detalhes na história que a gente pode colocar aqui, porque grande parte da história do Aerys Targaryen foi contada nos livros pelo Barristan Selmy, ele que conta para Daenerys vários aspectos da história de seu pai, o Rei Louco. Um deles era que o Rei Louco era apaixonado por uma certa prima do Tywin Lannister, que se chamava Joanna Lannister. Se você ler os livros, você sabe que Joanna Lannister se casou com Tywin e eles tiveram 3 filhos, 2 gêmeos, Cersei e o Jaime,
e o Tyrion. Aí que a história complica, porque tem uma fofoca que durante a primeira noite do casamento, lá do Tywin e da Joanna Lannister, o Aerys tomou certas liberdades com ela. Então nós sabemos aqui que é um triângulo amoroso e que pode ter complicado ainda mais a relação e que levou o Rei Louco a usar qualquer desculpa, qualquer oportunidade que ele tinha para diminuir, para humilhar o Tywin Lannister. Por exemplo, ele queria que a Cersei casasse com o filho dele, o Rhaegar Targaryen. O rei proibiu e conseguiu um casamento com a Elia Martell. Bem, tem o caso também do Jaime Lannister, que colocando o Jaime Lannister na guarda real, ele anulou completamente a descendência principal dos Lannister. O cara que ia continuar a dinastia dos Lannisters era o Jaime. E ele na guarda real ele não pode ter filhos, não pode ter família. Então foi mais um ato para humilhar e para reduzir o Tyrion Lannister nessa disputa do poder que os dois tinham. Mas o argumento principal que vai justificar qual é a terceira cabeça desse dragão é quando a Joanna Lannister vem apresentar seus filhos gêmeos, Jaime e Cersei, para a corte. Ele vem para a corte e ela é novamente assediada pelo rei Aerys, que já está bem louco nessa hora. E um ano depois, nasce Tyrion Lannister. Então, há uma grande possibilidade do rei Aerys ter, consensualmente ou não, seduzido e feito sexo com a Joanna Lannister e ela ter tido um filho ilegítimo, que justificaria várias coisas que aconteceram. Por exemplo, há indícios que ela tomou o chá da lua para poder abortar do Tyrion. E isso poderia ter gerado duas coisas. Primeiro, a deformidade do Tyrion, depois, sua morte do parto. Então, o Tyrion não seria culpado pela morte da mãe dele, sim, ele seria mais uma vítima por essa confusão que se deu nesse triângulo amoroso. A gente não sabe se o Tyrion Lannister sabe ou não que o Tyrion não é filho dele. Porém, a última coisa dita por Tyrion Lannister para o seu filho Tyrion é que você não é meu filho. Você não é meu filho. Eu sou seu filho. Eu sempre fui seu filho. Tem vários detalhes que reforçam a teoria. Por exemplo, o Tyrion é descrito como um pouco mais louro do que seus irmãos. E também ele tem uma afinidade com os dragões. A gente vê isso na série, né? Ele conversando com os dragões. Então meu pai me disse que o último dragão morrera um século antes. Eu chorei até dormir aquela noite. E ele nos livros ajuda Daenerys a treiná-los. E ele estudou muito sobre dragões, tem uma fascinação sobre dragões. Então tudo isso poderia ser um indicativo de que tem sangue Targaryen correndo naquelas veias. Fortes evidências de que nossas três cabeças do dragão são Daenerys, Jon e Tyrion. O que você acha dessa teoria? Você acha meio maluca? Você acha que faz sentido? Escreve a sua aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer na próxima temporada de Game of Thrones? Ó, vão ser 2 temporadas curtas, em 7 episódios e 6 episódios, então falta pouco. Tem mais 13 horas de Game of Thrones até o grande fechamento da história, sendo que nos livros a gente não tem um fechamento oficial, porque o próximo livro está sendo escrito há anos e ninguém sabe o que vai acontecer. Tem 20 anos a história de Game of Thrones. Mas a gente vai ficando por aqui com mais uma coisa, comentando aí esses detalhes da intrincada história, o background de alguns personagens. Espero que tenham gostado. Lembrando que você pode também dar uma olhada nesse izinho aqui e ver alguns vídeos antigos do canal. Passe vídeo para todo mundo, também dá seu like, inscreve no canal se você chegou agora. A gente volta em qualquer oportunidade com mais uma coisa, falando de assuntos quentes da cultura pop. Eu sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, dizendo tchau.